Olá pessoal, hoje nós vamos ver a história dos hospitais e essa aula é mais uma aula extra que corresponderia aí às nossas visitas técnicas e aquelas aulinhas que nós iríamos ter 3 aulas, tá certo? Então, nós vamos ver aí a história dos hospitais. A palavra hospital é de raiz latina, hospitalis, é de origem relativamente recente. Vem de hóspedes, porque antigamente nessas casas de assistência eram recebidos peregrinos, pobres e enfermos, né? Então era tipo, essas pessoas eram hospedadas lá, tá? Não tinha uma diferenciação aí, um local reservado para os enfermos, um local para os pobres e um local para os peregrinos, não. Todos coabitavam, né, o mesmo ambiente. O termo hospital tem hoje a mesma acepção de nosocomium, de fonte grega, cujo significado é tratar os doentes, né? Então, hoje, nós temos a visão de um hospital, um local para tratar doentes, diferentemente do que tínhamos aí, né, bem antigamente. Os primeiros hospitais foram constituídos na era medieval e ficavam próximos aos mosteiros e a assistência dos pacientes era de responsabilidade da Igreja Católica, tendo caráter essencialmente filantrópico. Inicialmente eles eram destinados aos monges e só mais tarde surgiram outros para assistir aos estrangeiros, pobres e enfermos, devido à necessidade de defesa pública sanitária causadas pelas grandes epidemias à demanda dos povos peregrinos e das guerras. Então, lembrando aí das práticas de saúde, né, nós vimos que o período monástico, o monástico medieval, onde, né, os monges, né, construíram dentro dos monastérios os hospitais e eles prestavam assistência à população, logicamente, né, a classe alta, né, a classe que podia pagar. Com a evolução, né, dos hospitais, houve aí o período pós-monástico até chegarmos no mundo moderno, onde foi visto aí a questão da saúde pública, então a pobreza começou a ter visão, né? Começou a ter uma assistência à saúde. Primeiro vieram os trabalhadores pelo INSS, que no tempo era o INPS, né? E depois realmente a população pobre, né? Que é o que nós temos hoje, né? A questão da acessibilidade, da universalidade e da integralidade como princípios do SUS, onde todas as pessoas, independente de classe social, têm acesso ao SUS porque ele é universal. Né? Além de que, dentro da Constituição Federal, nós temos como lei, tá, saúde para todos, que é responsabilidade do Estado. Tá? Então, gestores municipais, estaduais e federais têm que prover a saúde para toda a população, independente da classe social. As instituições eram mantidas por doações e oferendas advindas de cobrança de impostos e pela caridade dos fiéis. Isso aí, né, antigamente. As condições higiênicas eram precárias e as doenças infecciosas disseminavam-se com grande rapidez entre os internos. E não raro, o paciente era admitido no hospital com determinada doença e falecia com cólera ou febre tifoide. Nós vimos que até no início da construção da saúde pública, né, essa questão da cólera e da febre amarela, ela veio, né, são doenças que atingiram muito a população. Além disso, não existiam maneiras de isolamento das doenças infecto-contagiosas e nem tampouco a preocupação com a disseminação dessas doenças, né? Trazendo para nós da enfermagem, nós iremos ver essa evolução e esse cuidado com relação às infecções, com relação, né, à higienização com Florence, tá? Então, nós temos aqui, né, umas gravuras de antigamente, né, da assistência aí como era prestada. E, de acordo com a RDC, que é a resolução número 50 da Anvisa, tá? Nós vamos ver as áreas físicas de como é hoje.
Todos os hospitais ele tem quartos, apartamentos ou enfermarias, né? Postos de enfermagem, copas, sala de serviço, salas de utilidades, que são os expurgos, sala de curativos, rouparias, sala de guarda de material, depósito de material e limpeza e banheiros. Aqui nós temos uma ilustração da central de material esterilizado, onde todo hospital ele tem que ter uma central de material esterilizado para que ele limpe e esterilize os materiais que são usados no hospital, né? Outra coisa, pessoal, se nós tivéssemos tido a oportunidade de visitar o hospital regional do ICOAI, vocês iriam ver lá a área de apoio, né, da central de material esterilizado. Então essas áreas físicas, né, eu trouxe para vocês verem aí antigamente como era, tá, os hospitais aí, e hoje, né, com a evolução que nós tivemos na área física aí. E vamos falar das funções do hospital. As funções do hospital evoluíram com sua própria história, deixando de ser um centro de diagnóstico e tratamento da doença para assumir uma postura mais complexa no seio da comunidade. Então, ele é referência, né? Nós vimos quando a gente viu a aula de estratégia de saúde da família, da história da estratégia de saúde da família, que a SF ela tem que resolver 85% dos casos e 15% serem referenciados. Então, essa referência são para os hospitais. Mais na frente, nós vamos ver uma ampla classificação de hospitais, onde a gente vai entender aí uma determinada nomenclatura que vários hospitais têm. Mas a gente tem que ver essa evolução, tem que compreender essa evolução. Então, com relação à classificação dos hospitais, nós temos várias classificações, como eu falei para vocês. Uma delas, né, é com relação ao preventivo e restaurativo. Hospital preventivo, supervisão da gravidez normal e nascimento da criança, supervisão do crescimento normal da criança, controle de doenças transmissíveis e educação sanitária. Então, ele vai focar, né, aqui eu trouxe mais falando na questão materno-infantil, mas eles vão focar a questão da promoção e prevenção, ou seja, nível primário. Tá? E restaurativa, diagnóstico ambulatório, internação, ficou junto aí, tratamento da doença, curativo e paliativa, envolvendo os procedimentos médicos, cirúrgicos e especiais, reabilitação física, mental e social e cuidados de emergência, acidentes e doenças mal súbito. Então, o hospital ele também vai trabalhar na questão, né, onde aqui é o maior foco, né, a questão do atendimento secundário e terciário, tá? Então, vejam que o hospital ele trabalha nos 3 níveis de atenção. Ele trabalha no preventivo, que é a atenção primária, e ele trabalha no restaurativo, que é a atenção secundária e terciária. Mas, onde ele tem o maior foco é a restauração, a questão restaurativa, que são os atendimentos secundários e terciários, ficando o preventivo mais para a atenção básica, que são as estratégias de saúde da família. Porém, isso não quer dizer que eles também não trabalhem nesse preventivo. Outra classificação dos hospitais é com relação ao ensino e pesquisa, tá? No ensino, formação de técnicos de nível médio e graduação de cursos de saúde, pós-graduação, especialização a praticantes em geral. E a pesquisa, aspectos sociais, psicológicos e físicos da saúde e da doença, práticas hospitalares, técnicas e administrativas. Então, pessoal, nós temos hospitais que são hospitais de referência para o ensino e para a pesquisa, tá? Principalmente para o ensino, onde lá são encaminhados os alunos para fazerem os seus estágios. E pesquisa pode ser qualquer um, né, onde o profissional tenha interesse em fazer uma pesquisa naquela instituição, leva o seu projeto lá para a instituição, caso ele aceite, a instituição aceite que a pesquisa seja feita lá, ele é um hospital também de pesquisa.